chamadas, a gente achou por bem agora, porque tem gente que pedia para falar o nome alto, tem gente que não queria o nome alto, em voz alta, aliás. E aí eu despertei numa conversa que tive com uma amiga querida, que é a Dona Mônica Falcão. E agora a gente vai fazer assim, tá vendo? É um papel aqui, um caderninho de oração, certo? Uma folha de oração. E todos os nomes que foram colocados, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no privado, estão aqui, tá certo? A gente ainda tem uma necessidade de dizer o nome, mas o poder de Deus, o amor de Jesus, ele é infinito. Então, eu sempre vou dizer isso. Quando a gente pensa, quando a gente emana, Jesus já abençoou a gente faz tempo. E a pessoa que a gente quer que seja beneficiada. Então, toda vez, às vezes, quem vai em centro espírita sabe disso. E tem algumas igrejas que usam isso. Bota o nome das pessoas num caderninho. Então, esse vai ser um caderninho simples, tá certo? Uma folhinha de papel. Mas vocês não imaginam a quantidade de amor que tem nisso aqui. Então, ele está aqui. Já antes do Evangelho, a gente está preparando, a gente está fazendo. Então, os nomes estão aqui, já estão recebendo. E vão receber. Na hora da meditação, da reflexão, vocês vão notar que eu não vou falar mais o nome, tá certo? Mas os nomes estão aqui, ó, tá bom? Um bocado de nome, de todo mundo. Ninguém vai ser esquecido. E ainda que eu esqueça o nome de alguém, Jesus não esquece nenhum de nós. Essa é a mensagem mais importante da noite, tá bom? Jesus não esquece nenhum de nós em nenhum momento. Vamos lá para o nosso Evangelho de luz, de amor. Diz a mensagem da noite de hoje. O título do livro é Agenda Cristã, pelo Espírito André Luiz, e o médium é Chico Xavier. A lição de número 24. O título da lição é Aparências. Não acuse o irmão que parece mais abastado. Talvez seja simples escravo de compromissos. Não condene o companheiro guindado à autoridade. É provável seja ele mero devedor da multidão. Não inveje aquele que administra, enquanto você obedece. Muitas vezes ele é um torturado. Não menospreze o colega conduzido a maior destaque. A responsabilidade que lhe pesa nos ombros pode ser um tormento incessante. Não censure a mulher que se apresenta suntuosamente. O luxo, provavelmente, lhe constitui amarga provação. Não critique as pessoas gentis, que parecem insinceras à primeira vista. Possivelmente estarão evitando enormes crimes ou grandes desânimos. Não fique triste com um amigo mal-humorado. Você não lhe conhece todas as dificuldades íntimas. Olha como isso é importante, né? Não fique triste com um amigo mal-humorado. Você não lhe conhece todas as dificuldades íntimas. Isso é muito importante. Não se aborreça com a pessoa de conversação ainda fútil. Você também era assim quando lhe faltava experiência. Olha só. Não murmure contra os jovens menos responsáveis. Ajude-os quanto estiver ao seu alcance, recordando que você já foi leviano para muita gente. Não seja intolerante em situação alguma. O relógio bate incessantemente e você será surpreendido por inúmeros problemas difíceis em seu caminho e no caminho daqueles que você ama. André Luiz. Linda essa mensagem, né? Para a gente refletir aqui e na nossa postura, né? Na nossa conduta, né? Vamos agora, depois de ler dessa mensagem, vamos nos concentrar, cada um da sua casa, do seu cantinho. Vamos tentar trazer para junto de nós ainda mais Jesus Cristo vivo, sorrindo junto de nós.
todos juntos que acompanham esse Evangelho agora, com tranquilidade, com serenidade, com sinceridade, dizemos cada um de nós ao Criador da vida: Senhor, toma conta dos nossos passos, Senhor. Dá-nos a tua força, a tua proteção incessante. Ensina-nos, Pai querido, que tudo tem seu tempo. Ajuda-nos a compreender o momento da semente e o momento do fruto. Socorre, Jesus, a nossa angústia, as nossas dores, os nossos medos, a nossa pequenez ainda. Cá estamos nós, Pai, para aprender a amar, a perdoar e a santificar o Teu nome. Sê conosco em mais uma noite de Evangelho, onde aqui nos encontramos simplesmente para reverenciar o Teu nome e o Teu amor. Fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos lá, minha gente. Hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre uma lição que está em Lucas. Está em Lucas e é... Antes da lição, deixa eu só comentar uma coisinha, aproveitar que eu estava de olho fechado e não vi ninguém comentando, mas vocês lembram da semana passada que eu disse assim, que teve uma pessoa na outra live, né, falando do pudim, né, então vamos tentar na medida do possível, tá certo? Só evitar, com muito carinho eu peço isso, os comentários paralelos, tá certo? Isso é para todo mundo, viu? Não é para ninguém, eu não vi quem estava escrevendo, quem estava falando, mas eu acho que assim é mais produtivo para a gente, tá certo? Só uma lembrança com carinho. Não estou puxando a orelha de ninguém aqui. Ninguém tem condição para isso não, tá bom? Mas eu acho que a gente precisa se entregar de corpo e de alma agora a esse momento, tá bom? Então a nossa lição, ela está em Lucas, no capítulo 10, no versículo 38 ao 42. Eu estou usando o Novo Testamento, tá certo? Da tradução de Haroldo Dutra Dias. Então diz assim, se alguém puder colocar aí para mim, por favor, o Evangelho de Lucas, o capítulo 10, do versículo 38 ao 42, tá certo? Por favor. O título da lição é Jesus visita Marta e Maria. Eu sei que algumas pessoas já conhecem, mas eu vou ler, tá bom? Ao prosseguirem a jornada, ele entrou em certa aldeia. Ele é Jesus, tá certo? E certa mulher, de nome Marta, o hospedou. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que estava sentada aos pés do Senhor e ouvia a sua palavra. Marta distraía-se em torno de muito serviço. Colocando-se perto, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Em resposta, o Senhor Jesus lhe disse: Marta, Marta, inquieta-te e te agitas a respeito de muitas coisas, porém,
é necessária uma. Assim, Maria escolheu a boa parte, que não será tirada dela. A fala de Jesus. Veja que coisa linda, quanto a gente tem para refletir aqui, e é bom que a gente vá refletir junto, porque é até Haroldo Dutra Dias que, comentando essa passagem, ele diz que o inesquecível Dom Helder Câmara, né? Ele estava uma certa vez conversando com as pessoas, com os fiéis, e aí comentou essa lição aqui, né, de Jesus visita Marta e Maria. E aí teve uma senhora que disse assim para ele, que disse assim, mas Dom Helder, desculpa minha gente, o celular tocou aqui. Mas Dom Helder, eu não acho justo essa lição, essa passagem, porque quem é que está errada e quem é que está certa? Maria está certa porque estava com Jesus, mas ela também está errada porque ela não estava trabalhando. Em compensação, Marta estava trabalhando, mas esqueceu de Jesus. Aí Dom Helder Câmara, na sabedoria dele, disse assim: ô minha filha, essa lição é para a gente aprender a ter o coração de Maria e os braços de Marta. No dia que a gente aprender a ter o amor de Maria, o sentimento de Maria e a força e a disposição de Marta, a gente vai ser feliz. Que massa isso, né? Que coisa linda, né? Então, eu começo dizendo isso para a gente pensar em quê, minha gente? Veja só. Como essa senhorinha, nessa passagem com Dom Helder Câmara, a primeira coisa que a gente tem que pensar é: não existe quem está certo, quem está certa e quem está errada. Certo? A gente não pode analisar o Evangelho de Jesus achando que alguém está errado e que alguém está certo. Então tem gente que vai ficar pensando assim: a certa estava Maria, ou a certa estava Marta, né? Tá aí meu amigo Bonfim, pastor Bonfim, que sabe tudo de Evangelho. Então a gente precisa refletir em quê? E é para isso que essa lição, eu trouxe essa lição, para a gente pensar junto, tá certo? Então vamos começar, já que a gente tem uns 20 minutos aí, vamos começar a refletir numa coisa que às vezes a gente passa por isso e nem se dá conta, tá bom? Antes de chegar em Maria ou Marta, tá? E vamos pensar numa coisa. Olha o que o evangelista diz. Olha o que Lucas diz. Ao prosseguirem a jornada, ele entrou em certa aldeia. Ele, Jesus, entrou em certa aldeia. E certa mulher de nome Marta o hospedou. O que isso está querendo dizer para a gente? Quando a gente está numa viagem muito grande e um amigo da gente hospeda a gente, isso quer dizer o quê? Que a gente parou para descansar. A gente parou para descansar ou para refletir, não é? Para a gente serenar o coração um pouquinho, ó. Para a gente... Então perceba uma coisa, que uma coisa é feio. Perceba um aspecto nisso. Que revelação linda aqui. E eu não estou dizendo, estou fazendo revelação não. Eu estou dizendo só o que eu entendo, tá certo? Vocês podem pensar diferente de mim depois. Mas olha a lição que Jesus dá a gente. Jesus é um amor ilimitado, ele é perfeito, né? É o nosso modelo, o nosso guia. Então ele podia fazer tudo sem cansar, o espírito dele suplantava qualquer desgaste físico ou cansaço físico. Mas olha o que ele diz a gente. Quando ele entrou em certa aldeia, ele se hospedou na casa de Marta. Ora, Jesus está dizendo assim para a gente. Veja se vocês pensam, se vocês concordam ou não comigo, tá certo? Qual é o tempo que você está parando para refletir? Para descansar seu coração?
Mas não estou falando aqui só do coração físico, não. Estou falando da alma. E também não estou falando da alma espírito, não. Estou falando da alma, da nossa realidade, né? Às vezes a gente está num corre-corre tão grande e a gente nem se dá conta de nada, nem, né? A gente está indo. Então Jesus diz assim para a gente. Às vezes a gente, no dia a dia, a gente diz assim, não estou conseguindo raciocinar, eu estou no automático, né? Às vezes a gente corre muito mesmo, aí dá um problema no pé, no joelho, é a vida dando um freio para a gente não diz assim. Às vezes a gente diz, mas eu estava bonzinho e deu essa dor no pé. A vida está dizendo assim, pare um pouquinho, meu filho. Né? Às vezes uma doença inesperada. Né? A gente vê isso de um evangelho para outro, em 8 dias. A vida da gente pode mudar completamente. Né? A gente pode estar vendo esse evangelho de dentro de um hospital, ou em casa, acamado, porque as coisas mudam muito rápido. E diz o Espírito Alta de Souza, é o primeiro segredo da noite. O Espírito Alta de Souza diz assim, não deixe o tempo passar em vão. Não deixe. O que de produtivo, minha gente? Estou falando a nível espiritual, tá certo? O que é que de produtivo a nível espiritual a gente fez de quarta-feira passada para hoje? De construtivo. Eu não estou... Agora não é o momento. Eu não estou falando aqui do dinheiro que você ganhou, do seu trabalho, de quanto você vendeu, se você bateu meta, se você pegou um ônibus lotado, se seu carro quebrou. Eu estou querendo refletir aqui com a gente o que é que você construiu dentro do coração. Quando perguntaram ao mestre o templo de Deus, o que é o templo de Deus? Ele disse, o templo de Deus é a morada no coração do homem. O que é que você está construindo aí dentro do seu coração? Como diz, né? Que o ladrão não rouba, que o tempo não consome, que a traça não corrói. Qual é o tempo que você está tirando para Jesus? Então esse é o primeiro ponto para a gente pensar, tá certo? Aí tem outra coisa aqui. E diz assim, quem hospedou Marta, quem hospedou Jesus foi Marta. Né? Maria estava ali. E quando o Senhor da vida, ele sentou falando, Maria estava no joelho, ou estava perto do colo, enfim, junto de Jesus, ouvindo Jesus. E aí olha que coisa interessante, para a gente pensar, né? Eu vou dizer um segredo a vocês, esse segredo pode dizer, tá bom? Depois dessa passagem aqui que Jesus visitou, que entrou e descansou na casa de Marta, pouco depois, diz Humberto de Campos, o Espírito Humberto de Campos, está no livro Boa Nova, Jesus desencarnou, foi crucificado um pouquinho depois. E eu pensando comigo ao longo do dia, como terá sido Marta depois disso, hein? Porque, veja, ela teve o amor. Você sabe o que é amor? Às vezes vem uma pessoa na sua casa e você diz assim, meu Deus, que visita boa, não é? A gente diz assim, meu Deus, que pessoa gostosa. Ela me deu uma energia tão boa e a gente... Porque eu vou dizer para vocês o que vocês já sabem. Deus se manifesta através das pessoas, das situações e das pessoas, né? A gente não pode esquecer isso. Então veja bem, ou vejamos bem. Jesus, o amor, né? Dizem o amor não amado. A gente precisa aprender a amar mais Jesus, né? Falar menos e amar mais. Então a salvação, como queira dizer, a salvação, o amor, a luz, a grande luz, o caminho, verdade e vida, entrou na casa de Marta. E Marta, em vez de aproveitar aquela energia, o que foi que ela fez? Ela foi reclamar Jesus de Maria. Além de tudo, com todo respeito, Marta era implicante. Porque ela quis dizer assim, por que ela está aí e eu estou trabalhando? Né? E aí Jesus vai dizer assim, se fosse da gente, a gente dizia assim, pro lado de cá do Janga, deixe de ser implicante, minha filha, venha sentar aqui, né? A gente vai nos lugares aí, a gente vê as pessoas, né?
Tem gente linda, o Papa Francisco, Divaldo Pereira Franco, Haroldo Dutra Dias, Irmã Dulce, tanta gente linda. A pessoa fala, a gente chega a ficar assim, ó, né? Fica, como é lindo ver essa pessoa falar, não é? A gente vai no interior visitar os parentes, aí tem uma pessoa que está ali falando. Aquilo é de uma grandeza enorme, né? Ouvir uma pessoa que a gente acha que é ignorante, ela fala e a gente bebe e aquilo alimenta o espírito, né? A gente sai rejuvenescido, né? Então assim, aí o Cristo diz assim, Maria escolheu a melhor parte. Não é que Maria não fosse ajudar Marta nem trabalhar, não. Né? Porque a lição não disse isso. Será que Maria já tinha trabalhado antes? Ela podia ter trabalhado antes. Mas olha o que eu vou perguntar agora. E aí se alguém puder botar aí, que bote, Camila que está aí. Aí o que, que a gente pode perguntar? Para a gente pensar e dormir nisso. Dormir pensando nisso. Quando Maria foi aos pés de Jesus e Marta foi trabalhar, lavar a cozinha, eu vou perguntar e alguém bota aí, tá certo? Qual é a sua prioridade? Jesus está dizendo, qual é a sua prioridade, Marta? Não é? Porque Jesus não disse que Marta estava errada, não. Mas ele disse assim, Maria escolheu o melhor caminho. Ele escolheu a salvação. Ela escolheu a salvação. Então, se fosse nos dias de hoje, Jesus ia dizer assim para Marta. Estou brincando, mas é uma verdade, gente. Jesus ia dizer assim, Marta, minha filha, foco e fé, né? Não tem essa coisa, né? Como é? Foco, força e fé. Pronto. Eu já sei de onde o povo tirou isso. É da fala de Jesus. Quando ele diz assim, Marta, inquieta-te a respeito de muitas coisas, porém é necessário uma. Como se dissesse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu estou dentro da sua casa e você está fazendo os afazeres domésticos. Deixe isso para depois. Isso é muito gostoso, minha gente. Isso é muito lindo. A gente precisa parar sobre isso. Eu não estou dizendo que amanhã ninguém não vai acordar e vai trabalhar, não. Vai trabalhar. Pegar Beira-Mar Derby lotado, pegar Rio Doce CDU lotado. O que eu estou dizendo, e não sei se vocês concordam comigo, a gente precisa saber o que é essencial na vida da gente. Escolher Cristo primeiro, né? Porque muitas vezes a gente está cheio de tudo, né? A gente tem um carrinho, a gente tem a passagem do ônibus, a gente tem uma casa, né? Mas falta aqui dentro do coração. Falta, né? A gente é dono da verdade, a gente quer dizer que a menina de 10 anos é assassina, que é isso, que é aquilo, porque a gente não tem condições para julgar ninguém, não. Não tem. Então, às vezes, a gente ajuda silenciando, deixa a vida julgar, não é? A gente precisa se colocar, por isso que eu li essa mensagem inicial desse livro. A gente precisa se colocar no lugar do outro. Se a sua opinião não for ajudar, não fale não. Fique em silêncio. Vocês sabem o que o Espírito André Luiz fala no livro Missionários da Luz? Preste atenção nisso. É outro segredo, e esse, como diz o povo da minha terra, esse é um segredo brabo. Diz o Espírito André Luiz, que as equipes espirituais que ajudam todo mundo, né? Ou tentam ajudar, as equipes espirituais não conseguem ficar junto de nós mais de 5 minutos ajudando. Por quê? Porque a gente não consegue estabelecer uma conversa digna, uma conversa de teor elevado. A gente diz palavrão, a gente quer falar do outro, a gente quer criticar o outro, a gente quer olhar a mulher do outro, a gente quer o que é do outro, né? Então os espíritos dizem que não conseguem nos ajudar por ficar junto de nós por mais de 5 minutos. Às vezes eu leio isso e eu fico com vergonha, digo, meu Deus do céu, será que isso é para mim, né? Da gente sempre estar fofocando ou falando mal dos outros, isso não constrói. Isso não nos eleva.
Aí vai ter um determinado momento da vida que a gente vai se sentir como Marta. A gente vai estar no corre-corre da vida. Mas vai faltar o que é essencial, né? Eu vejo os adolescentes lá no centro, onde vão, que a gente conversa, depressivos, né? E sem um norte. A gente não ter objetivo de vida é muito ruim, não é? E assim, é preciso que a gente saiba, e talvez eu tenha vindo essa noite, eu sempre digo isso, né? Minha cunhada vai abusar de mim, mas não tem problema não. Eu talvez tenha vindo essa noite só para dizer isso, mas assim, a natureza, ela respeita o espírito de sequência. Primeiro a semente, só depois o fruto. É o espírito de sequência da vida. Primeiro a semente, depois o fruto. Será que a gente não está querendo colher antes do tempo, minha gente? Não é? O que é que a gente está fazendo de verdade? De verdade. Para a gente querer colher já. A natureza não dá saltos, não. Né? Maria, quando foi aos pés de Jesus, ela sabia que aquilo dali era o amor. Imagine. E aí eu vou dizer um segredo para você, que se concentre. Abra seu coração, porque eu vou dizer agora. Respire bem devagar. Eu não estou profetizando, não estou dando nenhuma revelação, longe de mim, viu? Mas eu vou dizer uma coisa que talvez você não tenha se apercebido ainda. Jesus está junto de você agora. Está aí do seu lado. Mas não espere Jesus Cristo ou Cristo Jesus corporificado. A gente não precisa mais disso. Ele já veio. Ele já fez o que era necessário. Sinta, feche um pouco seus olhos por alguns segundos. E sinta o amor dele pulsando no seu coração. Ele está dizendo para você agora: eu estou aí, meu filho. Eu estou aqui, minha filha. Eu estou cuidando das suas dores. Eu estou cuidando das suas aflições. Eu estou em nome do meu Pai para abençoar a tua vida. Mas a gente precisa estar atento para isso. Eu também vou dizer uma coisa que eu não sei se todo mundo vai gostar de ouvir. Mas eu preciso dizer. Não é todo o coração que sintoniza com Jesus. Jesus sempre está conosco, mas nem sempre nós estamos com Ele. É diferente. Porque a gente não tem, Dona Cris, a gente não tem esse tempo para refletir, para parar um pouquinho e refletir. O Senhor da vida agora, o que Ele está querendo dizer ao meu coração? Qual é a mensagem que o Senhor da vida está dando para a minha alma? Para uns, Ele está dizendo assim aí agora: persista mais um pouquinho, minha filha. Tente mais um pouco, meu filho. Tenha paciência. Não guarde tanta cólera dentro do seu coração. Ele está dizendo para outros: cuide mais da sua saúde. Não faça tantos excessos. Não coma tanto. Depende do que Ele está dizendo para cada um de nós. Mas a gente tem que abrir o coração assim, mas abrir muito, e dizer assim: Senhor, toma conta de mim. Toma conta do meu coração. E a gente vai sentindo a paz que Maria sentiu quando foi aos pés do Mestre. Então eu quero lhe dizer que não deixe a oportunidade passar feito Marta, porque Jesus está aí na sua casa agora. Ele já passou por sua casa hoje. É tão interessante porque eu vou dizer uma coisa. Eu não tenho resposta para o que eu vou dizer. Mas Jesus, Ele é tão infinito, Ele é um amor tão grande,
que Ele visita a nossa casa todos os dias, a casa de todo mundo, de todos os bilhões de criaturas do mundo, Ele vai todo dia. Mas quem é que está conseguindo percebê-lo? Tá? Por quê? E desculpa dizer isso. Que se a gente está muito tempo no Zap, a gente não vai sentir Jesus, não. Se a gente está muito tempo, desculpa dizer isso, no Facebook, investigando, vendo a vida do povo, Jesus está junto da gente, está dizendo assim, meu filho, eu estou aqui. E a gente está no Facebook investigando a vida do povo, sabendo onde o povo comeu, o que o povo comprou, o que o povo postou, o que o povo não sei o que, ou no Instagram, ou sei lá o que, eu não sei dessas coisas. Mas a gente tem que ter cuidado para ele não estar aqui com a gente ó, agora. Ele está aí com você, está comigo. Mas o que é essencial, né? O exemplo de Marta é cuidando da casa, Simone. Mas a gente hoje, talvez se me permitam aqui adulterar a mensagem, mas talvez se hoje Lucas, que é o evangelista, estivesse escrevendo isso, ele fosse dizer assim, não estou brincando não, Deus sabe do meu coração, mas ele fosse dizer assim, Marta distraía-se com o WhatsApp, né? Atualizando a mensagem, né? Para alguns. Tem uma passagem de... Mas é sério, a gente precisa parar para pensar sobre isso. A gente não pode, desculpa dizer isso, mas a gente não pode só lembrar de Deus quando a gente descobre um câncer. Ou a gente se apegar somente a Jesus quando a gente está na UTI. É bom que a gente faça isso. Mas a gente precisa fortalecer a nossa fé nos dias de tranquilidade, para que na hora que a gente precise, ó, a gente tenha. Talvez esse seja o grande segredo para a gente. Tem uma passagem que Chico Xavier, para encerrando, uma passagem que Chico Xavier, Emmanuel comenta de Chico Xavier dizendo assim, que certa vez eles estavam passando de uma casa e uma pessoa, uma família brigou lá e a mãe disse assim para um filho, come essa banana, meu filho. E aí o filho disse assim, eu lá quero essa banana. E quando ele falou isso, o filho falou, a energia foi para a banana. Não estou brincando não, é sério isso, viu? Aquela energia foi para a banana. E aí a equipe espiritual, Emmanuel comenta dizendo assim, certamente a pessoa que comer aquela banana com aquela energia, se ela não for uma pessoa séria, digna de sentimentos elevados, ela vai comer a banana e vai passar mal. Por que eu estou dizendo isso? Alguém vai perguntar aí. Vocês já repararam como a gente almoça, minha gente? Como a gente se alimenta? Assistindo o programa policial. Claro que a gente vai passar mal. Tudo é energia. A comida, o alimento, ele recebe essa energia. A gente se alimenta com um garfo na mão e o celular no outro. Então, acho que a gente precisa ressignificar muita coisa, sabe? E essa mensagem de Marta e Maria é pra gente. Será que a gente não está como Marta? Mas não se prenda aos afazeres de casa, não. Tem gente que perde muito tempo em futebol, né? Quarta-feira, a noite todinha em futebol e o filho está trancado no quarto. A esposa está sozinha na sala, precisando de uma conversa, e eu estou assistindo futebol lá, vidrado. Dia de domingo de manhã, lá vou eu pro futebol, fica até 1h da tarde, e a família está sendo esquecida. Tem uma coisa que diz assim, muita ausência não gera esquecimento, não. Muita ausência não dá saudade, não, dá esquecimento. Cuidado para você não estar muito ausente na sua casa, na vida da sua filha. Procure saber o que seu filho está fazendo quando ele sai. Vá deixar seu filho na festa, depois da pandemia, claro, né?
Seu filho é adolescente, olha as mensagens do seu filho no celular, veja com que ele está conversando, veja o que ele está fazendo, converse com os pais dos seus filhos. Como é? Com os pais, dos amigos dos seus filhos. Tenha medo não. Jesus confiou um espírito a gente, né? Eu vejo o povo, meu Deus, o povo caminhando aqui na orla do Janga de Olinda, no WhatsApp, o povo dá cada topada. E ele diz, meu Deus do céu, eu nem vi a topada. Claro que está com o celular no rosto. Então vamos pensar sobre isso, né? Aí a gente muitas vezes vai no centro, o povo diz assim, eu preciso fazer um tratamento. Daqui a pouco quem vai se apresentar é o WhatsApp do camarada. Porque está perdendo tempo. A gente desculpa, mas a gente está mais Marta do que Maria. Dorme com o celular, quando acorda não dá nem bom dia. Quantos casamentos? Eu não estou brincando. Estou falando isso do lado espiritual e do lado material, da minha profissão. Quantas coisas nessa pandemia as pessoas estão se separando demais, muito divórcio, meu Deus. A nossa capacidade de tolerar o erro e o defeito dos outros está muito pequena. A gente precisa esticar a nossa compreensão no amor. Ninguém é perfeito. A primeira briga a gente já quer separar. E vou dizer uma coisa muito importante. Tem obstáculo que não vai ser removido, não. A gente precisa superar. Ele precisa fazer isso aí. E eu não estou dizendo, veja só, cuidado para não interpretar minhas palavras erradas. Eu não estou dizendo que o WhatsApp não é bom, não. O Facebook não é bom, o Instagram é bom demais. Eu tenho certeza que se Jesus hoje estivesse aqui, ele tivesse o WhatsApp, ele ia usar. Ele ia pregar pelo WhatsApp. Estou falando de outra coisa, tá certo? Preste atenção na mensagem, tá certo? Para a gente refletir, né? Para a gente refletir. Eu gosto sempre de dizer, para ir acabando a minha fala, diz muito da gente, a gente diz muito quem a gente é quando a gente pensa, quando a gente percebe o que tem guardado no celular. Que é assim, minha mulher não pode ver meu celular, tem coisa errada aí. Ou então meu esposo não pode ver o que tem no meu celular, tem coisa errada. Né? Não é assim. O que é que tem de errado que ela não pode ver? Ou que ele não pode ver? Então aí o povo diz assim, o WhatsApp é coisa do demônio. Não, meu filho. Demônio é quem não sabe usar. Está em Marta, está no mundo, nas coisas do mundo. Não é? A culpa a gente sempre procura apontar aos outros. Não são os outros. Somos nós. Não é? Voltando para Jesus. Te importas com muitas outras coisas, mas só uma é necessária. Ele está querendo dizer dele assim, eu sou necessário. Eu sou necessário. Então a gente precisa ter a capacidade de nos entregar nas mãos dele. Esse é o grande segredo. Então vamos pensar mais em Maria. Amor de Jesus. A gente diz, Jesus, tome conta do meu coração, tome. Muitas vezes solidão na vida da gente, angústia, é porque a gente não está se entregando, a gente não está dizendo assim. A gente muitas vezes só diz da boca, seja feita a vontade de Deus. Mas na verdade a gente quer que seja feita da gente. Né? Bom, a gente tem que parar porque já está dando tempo, tá certo? Já falei muito. E vamos pensar sobre isso, tá bom? Eu vou dizer um segredo que eu lembrei agora. Se alguém puder anotar aí. Diz o Espírito, acho que é André Luiz. Deus não usa a violência. Ele usa o tempo. Deus não usa a violência, ele usa o tempo. Se for para o nosso bem, né? Fecha aspas, né? Se for para o nosso bem, para o nosso crescimento, pode ficar tranquilo que vai acontecer. Faça a sua parte, que a de Deus já está feita há muito tempo. Tá bom? Vamos para a segunda parte agora, vamos? Olha, como eu disse no início desse evangelho, agora a gente vai usar os nomes assim, tá certo? Ó,
no caderninho numa folhinha simples, mas o amor aqui é grande, tá certo? Então, todos os nomes que a gente tem até hoje e todos os nomes que foram deixados hoje pelo Facebook, pelo Instagram, pelas mensagens privadas, para preces, eles serão beneficiados agora, tá certo? A gente no físico ainda, a gente tem a necessidade de ler, mas a equipe espiritual que está fazendo esse trabalho, a equipe espiritual linda, eles já estão atendendo todos os pedidos, tá certo? Acreditem nisso. Então quem quiser pode continuar mandando. Fernandinho, que é meu irmão mais novo, ele que tudo acontece isso aqui, primeiro por conta de Deus, depois por conta dele, que eu não sei nem ligar nada aqui, então ele ajeita tudo aqui, toda quarta-feira ele está aqui comigo, ajeitando tudo, e ele passa todos os nomes para mim, eu anoto tudinho, tem saúde aqui, depressão, cirurgia, alguns que já desencarnaram, todos, absolutamente todos estão aqui, tá certo? E o nome que as pessoas forem colocando aí também serão beneficiados, tá certo? Aproveite para colocar sua água aí para fluidificar, sua garrafinha de água, 3 minutinhos para a gente sintonizar com a divindade. Vamos sair do terra a terra, vamos sintonizar com as esferas mais altas, para a gente sentir a cura, para a gente sentir alívio, para a gente sentir força, para a gente sentir amor, para a gente sentir tudo o que a gente merece. Eu vou aumentar a música, tá certo? E daqui a pouco a gente volta, tá bom? Vamos se concentrar, vamos esquecer um pouquinho aqui que eu digo é o comentário, tá bom? E vamos nos concentrar. Peça o que você quiser, peça muito. Deus sabe o que você merece, tá bom?
Pronto, meus amigos, vamos voltando. Voltando, ó. Vamos retornando. Quem quiser pode tomar sua água fluidificada já, tá certo? Bom, é isso. Mais um evangelho de amor que a gente fez, né? Espero que todo mundo esteja se sentindo bem, tranquilo. Esse é o grande objetivo, tá certo? Vamos fazer a prece final e, como de costume, depois da prece final tem um pequeno caso, um pequeno comentário para a gente se despedir, tá certo? Vocês rezam daí e eu rezo daqui, tá bom? Reza com o coração, pedindo, abre o coração para Jesus, abre o coração para Deus. Ele sabe o que se passa no coração da gente. Querido Jesus, que a tua luz, que a tua paz, que a tua bondade seja conosco. Obrigado, Jesus. Obrigado por esses momentos tão lindos. Ajuda-nos a refletir na lição, a ter o coração de Maria e os braços de Marta. Ampara, Jesus, cada pessoa que nesse instante está ouvindo essa oração. Pessoas que merecem, que precisam do teu amor. Todos precisamos, Senhor. Todos. Que a tua luz, que a tua paz, que a tua bondade seja conosco. Sempre, sempre, sempre. Que assim seja. E para terminar, minha gente, eu quero lembrar um pouquinho aqui. Algumas pessoas já conhecem, mas é sempre bom. O Espírito André Luiz, no livro Nosso Lar, ele vai contar a experiência dele. Ele foi médico, né? Foi o médico Carlos Chagas. E ele passou muito tempo sofrendo, muito tempo chorando, né? E aí ele foi resgatado depois de quase 8 anos, vagando. Está no livro, quem puder ler, quem quiser ler um livro excelente, leia Nosso Lar, de André Luiz e Chico Xavier. E aí depois de 8 ou 9 anos ele foi resgatado e foi a um mundo espiritual, a um médico, a uma enfermaria da colônia espiritual Nosso Lar. Nosso Lar é a colônia que fica acima do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. E aí André Luiz foi internado, né, com um câncer na região gastro, e o espírito Clarencio, mentor espiritual, diz assim: André, você desencarnou não somente pelo excesso de álcool, né, da bebida e da alimentação. Você desencarnou também porque você reclamava muito, você guardava muita ira. Então você desencarnou por isso. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes a gente passa e a gente está assim, não se dá conta, está guardando aquela raiva muito explosiva, né? Cuidado. Tente se acalmar um pouquinho, tá? E a lição mesmo que eu quero deixar é... E aí André Luiz diz assim: posso falar? Aí Clarencio diz assim: fale, André. Aí André Luiz começou a falar, reclamar. Aí André Luiz diz assim: Clarencio, o senhor não vai falar nada? Aí Clarencio diz assim: vou. Aprenda a falar menos de suas dores. Veja quanto de bom tem ao seu redor. É a mensagem que eu quero deixar pra gente. Fale menos das suas dores. Veja quanta coisa boa tem ao seu redor. Porque Jesus nos dá flores sempre. Um beijo para todo mundo. Um beijo para o meu amigo Chiquinho que está aí agora
Te amo, Chiquinho. Boa noite para todo mundo. Obrigado pela presença. Até para a semana. Quarta-feira a gente tá junto. Um beijo no coração. Fé em Deus sempre. Deus usa o tempo e não a violência. Que assim seja.